Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série de entrevistas que se prolongará ao longo desta 19ª legislatura, ouvindo e debatendo com os vereadores, como parte também integrante do podcast Caxias Conversa, e nesta edição temos a honra de recebermos aqui o vereador Capitão Ramon Teres do PL, aqui eu de imediato saúdo, vereador, é uma honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pela presença. Estou aqui para responder todas aquelas perguntas que a comunidade almeja receber. No caso do senhor, vereador Ramon, e a sua primeira participação aqui no programa, evidentemente que em outros meios as pessoas já puderam conviver com o senhor, mas eu acredito que nesses primeiros meses ainda é em tom de apresentação. É a sua primeira oportunidade como vereador. Já tem esse nome, Capitão Ramon, então as pessoas sabem que se trata de uma figura pública ligada ao militarismo, à segurança, enfim, acredito que poderemos aprofundar também isso. Mas eu gostaria de, no seu caso, trazer à tona o porquê de buscar a carreira política, o que veio antes da tentativa de concorrer a vereador. Eu sempre digo, o sujeito quando chega a vereador, as pessoas vão tentar pesquisar com uma ideia incipiente, mas tem toda uma caminhada anterior que faz com que essa personalidade seja reconhecida como um político a ponto de concorrer, né? Então, vamos começar do início. Eu passei um concurso público para ser oficial de carreira do Exército Brasileiro com 18 anos. Saí de Caxias com essa idade, e desde quando eu saí aqui da cidade, por onde eu passava ao longo das 10 cidades em que morei, ao longo desses 14 anos que fiquei fora, eu verificava pontos que nós poderíamos trazer para Caxias do Sul. Nunca almejava ser político naquela época, eu era muito jovem. No entanto, com o advento da eleição de Jair Messias Bolsonaro, no ano de 2018, eu comecei a olhar a política. Ex-presidente da República. Nosso ex-presidente da República. Eu comecei a analisar a política de um ponto mais, eu digo, mais crítico. E até na época, eu poderia ser segurança da presidência da República, como eu sou militar de carreira, eu almejava ser um segurança da presidência da República. Esse era o meu sonho. Como o Bolsonaro ele veio perder a eleição, então teve todo aquele movimento de alguns patriotas que foram para frente dos quartéis, que buscavam alguma solução para aquele efeito que Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido... todos os casos de corrupção dele tinham sido colocados sem validade pelo STF. Então, Lula, atual presidente da República. Exato. Então isso foi... todo mundo almejava que algo fosse realizado. E eu estava dentro do quartel naquele momento e eu pensava, o que eu poderia fazer para ajudar a minha comunidade? Para ajudar a minha cidade, ajudar o meu estado e ajudar o meu país. Não adiantava só eu falar, eu tinha que agir. Então, conversei com a minha família naquele momento e perguntava o que a gente poderia fazer, o que poderíamos fazer. E todos os dias, como eu era militar de carreira, as pessoas me perguntavam o que iria ser feito, qual que era a movimentação. E eu sabia, não era nenhuma movimentação. E eu sabia que dentro de mim algo me chamava, me conclamava para que eu me candidatasse. Mas eu fui aguardando aquilo. Foram acontecendo alguns feitos, eu comecei a olhar mais para Caxias do Sul, com uma vontade maior, só que eu não morava aqui. Então a gente fez diversas ações sociais aqui na cidade para tentar ajudar de alguma forma. Mesmo eu não morando aqui, mas a minha família morava, ao longo desse tempo todo a minha família mora aqui, então só eu saí. E mantive os laços muito fortes aqui na cidade. Nós fizemos diversas ações sociais aqui para tentar ajudar a comunidade mais carente. E um fato que aconteceu esse ano, que eu julgo bem relevante, talvez mundo, foram as enchentes. Então, quando aconteceram as enchentes, eu estava servindo na cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade que fica na tríplice fronteira do Brasil, Venezuela e Colômbia. É uma cidade que ela fica a cerca de 900 quilômetros de Manaus. Então todo mundo que fala que conhece a Amazônia, fala que conhece Manaus. Eu digo sim, a cidade onde eu estava são 900 quilômetros de selva dentro. Para você ter uma ideia, para chegar lá, são 5 dias de barco, subindo o rio para chegar, ou 2 horas de aeronave. Não tem avião todo dia, tem um avião 2 vezes por semana, tem voo para lá.
Que loucura. Então, quando eu vi no dia 1º de maio que ocorreram as enchentes, era feriado, Dia do Trabalhador. Quando elas iniciaram propriamente Exato. ditas, né? Era feriado, tava todo mundo em casa. E eu comecei a ver alguns vídeos daquela enchente. Na hora eu entrei em contato com o meu comandante e falei que eu precisava vir pro sul. E aí eu tinha férias. Eu tinha direito a férias, que eu não tinha tirado, que eu estava esperando o melhor momento. Eu tinha uma viagem marcada, né? Até naquela época eu tinha um relacionamento, nós tínhamos uma viagem para realizar. Então eu optei por abrir mão dessa viagem naquele momento para vir pro sul. Comprei uma passagem de última hora e vim pro Rio Grande do Sul. Desde o dia 1º, como eu tenho essa ligação com o Exército, por ser membro do Exército, eu tinha um contato com pilotos, que são meus colegas de academia militar das Agulhas Negras. Eu tinha contato com as pessoas aqui de Caxias do Sul. Então, todos eu fazia essa ligação. Eu era o elo de ligação, mesmo sem estar aqui. Tanto que quando eu cheguei aqui no dia 6 de maio, todos acreditavam que eu já estava aqui. Até eu explicar que não, eu estava na Amazônia, eu cheguei, foram 2 dias de viagem para conseguir chegar até aqui. Mas o senhor se integrou a uma força-tarefa estando de férias. Sim. É isso, né? Sim. Então, embora seja militar, eu não estava fardado naquele momento. Como militar? Eu estava... digamos, como um voluntário civil. Isso, um voluntário. Por mais que eu sou militar, eu estava como voluntário. Me apresentei como voluntário. Claro. E nós começamos a desenvolver um trabalho muito gratificante. Então, ao longo daquela época, nós entregamos cerca de 60 toneladas em 18 municípios. Então, como eu já morei em 10 cidades do Brasil, as pessoas sabiam que aqui em Caxias do Sul era um polo e eu estava aqui. Uhum. Então, todos entravam em contato comigo para tentar ajudar de alguma forma. E nós fazíamos esse direcionamento. No início, nós direcionávamos para alguns centros que tinham espalhados pela cidade. Após um tempo, nós vimos a necessidade de ter um próprio centro para distribuir essas cargas. E foi muito gratificante poder ajudar, né? Eu peguei as minhas férias, e férias a gente tem todo ano. Foi isso que eu pensei na época. Férias eu tenho todo ano. Mas quando que eu vou poder servir? Porque quando eu entrei para o Exército, o meu intuito era servir, e é servir. Tanto que agora estou como vereador para servir. Né? Eu sou um servidor para servir a população. Eu queria entrar num ponto delicado, que é delicado no bom sentido, que é a sua, digamos assim, transposição de um servidor público militar de carreira e que vai para a política. Nós temos, a propósito disso, em cenário nacional, a discussão da chamada PEC dos militares, e o senhor, digamos assim, cortou na carne do ponto de vista da sua carreira. O senhor abdicou de uma carreira, vai para a reserva, para poder se dedicar à política. Estamos falando de um cidadão de 32 anos, então é uma decisão muito forte. E eu gostaria que o senhor detalhasse isso para quem está nos acompanhando, porque era uma dúvida que eu tinha e que eu até me surpreendi. Como é que um agente público faz uma mudança tão radical e o senhor fica impossibilitado, inclusive, de retomar a carreira? Hoje o senhor é um aposentado do Exército. Sim. Então, eu acho que para nós termos resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Então, eu quero ajudar de alguma forma. E naquele momento, a ajuda foi abdicar de um sonho, de uma carreira que eu conquistei. E isso, no início, eu estava muito correto disso, todos me chamavam de louco. Por que eu estava abdicando da minha carreira? É o seu sonho, não faz isso. Só que, o que eu dizia para as pessoas? Não desincentivem as pessoas. Não façam isso. Incentivem elas. Sejam o sonho, qual for o sonho delas, incentivem elas. Porque a partir do momento que você desincentiva alguém só porque, digamos assim, tinha passado num concurso, eu dizia, olha, eu vou tentar a política. Eu acredito que a gente, ocupando os espaços e povoando, trazendo pessoas jovens, pessoas com entusiasmo, com ensino técnico profissional, nós conseguimos evoluir. Se não der certo, eu sou jovem ainda e posso tentar outra atividade. Né? Eu estava saindo, eu não estava perdendo a minha vida. Então eu tenho a minha vida. Eu pensava, olha, não é todo mundo que passa no concurso. Então eu posso voltar a ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Uhum. Eu resolvi abdicar para tentar ajudar na minha cidade,
que eu tenho um carinho muito especial com Caxias do Sul. Já morei em 10 municípios. E sempre quando eu estava nesses locais, eu imagina isso aqui em Caxias do Sul. Imagina essa ciclovia aqui na Enseada de Botafogo, aqui na praia de Copacabana, em Caxias do Sul. Imagina nós temos um playground desse nível aqui que tem em Barreiras, Bahia, lá em Caxias do Sul. Eu sempre imaginava trazer as coisas para Caxias, né? Eu olhava o aeroporto de Uberlândia, um aeroporto muito bom, uma cidade do mesmo nível populacional com Caxias do Sul. Por que a gente não pode ter um aeroporto desse? Então eu tenho esse pertencimento a Caxias do Sul, né? As minhas raízes estão aqui. O senhor começa a tocar em pautas de infraestrutura, tendo como modelo outros municípios brasileiros com porte semelhante ao de Caxias do Sul. Como é que o senhor enxerga também essa possibilidade de, digamos assim, reformulação da própria cidade, que, em última análise, é o que o senhor está tocando aqui? Já há uma conversa com o Poder Executivo, o senhor tem se mobilizado daqui a pouco com deputados, parlamentares do seu próprio partido para trazer recursos por meio de emendas. De que forma o senhor acredita que é possível também contribuir para a melhoria de infraestrutura da cidade a partir do seu mandato? Então, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho alguns políticos que me ajudaram ao longo desse legado, que foi o atual deputado federal, o Tenente Coronel Zuco. Ele me ajudou muito. Inclusive, ele já destinou uma emenda de R$1 milhão para eu destinar aqui para Caxias do Sul. Uhum. E eu escolhi um colégio, nós vamos fazer a cobertura de um colégio com 500 mil. 300 mil nós vamos levar para o Hospital Geral e 200 mil para a Guarda Municipal para compra de armamento. Então, esse contato com os deputados federais eu já tenho. O deputado federal Maurício Marcon também entrou em contato comigo. Ex-vereador desta casa? Ex-vereador dessa casa, atual deputado federal. Destinou também R$1 milhão para saúde em especial. Entrei em contato com a secretária de saúde e nós vamos fazer a reestruturação da UBS do São Vítor, né? Então eu acho que a gente pode contribuir. Eu me pergunto como que nós estamos nesse estado, as coisas estão precárias. Eu fico pensando quais são as prioridades, que eu vejo que tem muitas prioridades do atual governo federal, que eu sou oposição ao governo federal, mas não é porque eu sou oposição porque eu sou uma pessoa que bolsonarista, não é isso. É porque eu vejo o que o Brasil precisa, qual o rumo que nós devemos tomar, e eu vejo que o atual governo federal não toma o rumo que o Brasil deveria tomar, entende? Então, assim, a gente tem uma construção muito boa, muito sólida. Eu ainda não sentei para conversar com o executivo, né? Eu estou esperando ter o meu mandato para eu realizar esse contato direto, me apresentar e trazer o melhor para Caxias do Sul. Embora nós dois, durante a campanha, nós fomos oposição, eu sou de outro partido, ele é do outro partido. Mas nós todos, aqui da casa, o pensamento deve ser... Pensar na cidade. Na cidade de Caxias do Sul. Não deve ser pensar no partido A, no partido B. Nós somos representantes de Caxias do Sul. E nós devemos rumar, todos juntos, em simbiose, para um objetivo que é melhorar Caxias do Sul. Seja na construção do aeroporto de Vila Oliva, seja na reestruturação da nossa rodoviária. Então, são pontos que a gente precisa melhorar. Vamos todos remar junto para aquele local para que a gente chegue num local seguro e depois para o próximo local. O senhor, embora seja um servidor oriundo das Forças Armadas, até agora não nos aprofundamos na pauta da segurança pública. O senhor mencionou, por exemplo, os desastres ambientais, das enxurradas, que assolaram aqui, sobretudo, a comunidade de Galópolis, com 7 óbitos. Então, além desse envolvimento com a própria pauta ambiental, como é que o senhor vê a segurança pública como um todo? Nós temos acompanhado aqui na gestão anterior uma tentativa de melhora com o aparelhamento tecnológico, no sentido de combater assaltos a pedestres, localizar carros roubados. Houve redução desses índices, principalmente no final de 2024. Há sempre críticas aqui no âmbito da casa da necessidade de aumento de efetivos, de qualificação da inteligência. O senhor, como uma pessoa especificamente do meio mesmo, embora o exército não seja policiamento ostensivo, como é que o senhor verifica a necessidade de melhorias, ou o que está bom, o que está ruim? Bom, eu já tive conversa, só falta eu fazer uma visita para a Polícia Ambiental. Já visitei o 12º Batalhão de Polícia Militar, já visitei o 4º Batalhão de Polícia de Choque,
Já visitei a Guarda Municipal. Dos órgãos de segurança pública aqui de Caxias do Sul, que a gente teria uma certa autonomia, falta eu visitar a Polícia Ambiental e a Polícia Civil. Eu acredito que a gente possa, sim, reduzir como já vem sendo reduzido. Nós vemos aqui uma redução, eu estive com os comandantes e eles me passaram dados que está sendo reduzido. No entanto, nós não temos uma efetividade na redução do tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas é algo que assola a nossa sociedade. Nós temos algumas ideias que algo que eu posso fazer na cadeira que eu estou como vereador é para a Guarda Municipal. Nós conseguimos deixar a Guarda Municipal mais estruturada. Estive com o comandante da Guarda Municipal, é o diretor, na verdade. Então, nós temos algumas ideias para reestruturar a Guarda. Agora, tem a previsão de abrir 70 novas vagas e vão fazer o chamamento de novos guardas. Isso é muito bom para a cidade. Já tem o curso em andamento? Não. Já, Eles ainda não foram chamados. O curso começaria ano que vem. Mas está em vias de ser chamado. Algo assim, né? Nada está garantido. Eu costumo dizer que só está garantido a partir do momento que eles entram. Depois que entra, claro. Lá no Exército, a gente tinha uma frase que tudo pode acontecer, inclusive nada. Claro, então, só temos ali a certeza da vitória quando acontece. Então, tem essa previsibilidade de abrir essas 70 vagas, novos 70 guardas. Inclusive, ontem eu estive lá com o César, ele me falou, ontem, dia 3 de dezembro, não sei quando vai ser emitido esse vídeo, mas eu estive lá com ele, ele me passou a demanda de novos armamentos de calibre que seriam necessários para a guarda manter o policiamento ostensivo. Já busquei com o deputado para a gente tentar atender para que todo esse pessoal já saia com equipamento. E esse formato da Guarda Municipal, vereador, de um caráter ostensivo, armamentos, viaturas, o senhor acredita que é por aí, trabalhando como um apoio à própria Brigada Militar, às outras forças, Polícia Civil e por aí afora, ou deveria ser revisado? Enfim, o senhor concorda com isso? Olha, eu concordo, porque eu sou da segurança pública e eu acredito que nós temos 3 vertentes para resolver o problema geral do município. Primeiro, a educação. Nós temos uma sociedade educada, ela não vai povoar a saúde, né? Não vai ser uma sociedade que vai frequentar muitas UBS, porque ela está educada, que ela tem que fazer uma prevenção e não vai cometer crimes. Então nós temos aqui esse triângulo, que é a saúde, é a educação, saúde e a segurança pública. A segurança pública, nós temos que ter essa forma ostensiva, que é uma maneira de você limitar a ação de possíveis assaltos, possíveis ações. O que a gente tem que fazer hoje, que eu tive uma conversa com os comandantes, é a gente só verificar qual que é a missão, organizar a missão de cada órgão de segurança pública. Porque a Brigada Militar, ela tem uma missão. De modo que todas se complementem. Isso. A Polícia Militar tem uma missão. A Guarda Municipal, ela é outra missão, é um complemento da Polícia Militar. Uhum. Eu estive agora viajando para fora do Brasil e eu verifiquei que os outros países eles têm as polícias municipais. Aqui no Brasil já está sendo empregado, algumas cidades já tem uma PEC em andamento no Congresso Nacional que fala a respeito das polícias municipais. Mas o que isso seria diferente em relação às guardas? A polícia, ela tem o poder de polícia e também mudaria o nome, né? Mudaria a forma que ela é tratada para a sociedade. Mas continuariam as guardas? Continuaria a guarda, só que mudaria o nome. E algumas ganharia mais atribuições, digamos assim, também. Na polícia, nós temos uma coisa muito interessante, que é chamado de a graduação. Na Guarda Municipal nós não temos isso. Então a Polícia Municipal incluiria isso. O que acontece? Curso mesmo de... Formação. Uma pessoa entra soldado, depois ela vai progredindo. Cabo, sargento, ela não regrede. Então, se é um sargento, ele não vai voltar a ser soldado. Entende? Hoje nós temos isso na Guarda Municipal. Todos são agentes. Um agente está numa situação de comando, na outra situação ele pode voltar a ser subordinado. Na Polícia Militar, não. Polícia Militar, ele sempre vai subindo, conforme o tempo de serviço. Entende? Os mais jovens são subordinados aos mais velhos. Isso é natural. Na Guarda Municipal isso não acontece. Então é uma maneira da gente implementar também, valorizar a carreira, né? A gente trazer aquilo que é feito e dá certo, a gente implementa. Até estive comentando com eles como isso é um Frankenstein jurídico que acontece. São pessoas que cumprem exatamente a mesma atividade,
só recebem salários diferentes, porque foram feitos concursos diferentes. Ah, sim, problema de isonomia. Então isso é um Frankenstein jurídico. Nós temos que resolver isso. Porque não pode as pessoas estar exercendo a mesma função, a mesma atividade, o mesmo cargo e ganharem salários diferentes, porque foram feitos concursos em tempestividade diferente. Então isso é uma maneira da gente solucionar esse problema jurídico, também dar uma continuidade da carreira deles, um planejamento de carreira. Eu estive conversando também com o César, da gente ter um local, porque hoje a Guarda Municipal não tem um local próprio. Vereador, nós estamos praticamente já estourando o nosso tempo, digamos assim. O senhor deixa um leque de pautas para aprofundarmos. Com certeza continuaremos acompanhando o seu mandato e já deixo o convite para que o senhor retorne na medida que essas pautas forem evoluindo e que o senhor possa atualizar a todos que nos acompanham. Reitero também as boas-vindas ao senhor, colocando a TV Câmara e toda a equipe de comunicação da casa à sua disposição também. O espaço ainda é seu agora para segundos de despedida. Então, a você que está nos assistindo, muito obrigado pelo seu voto. E aqueles que não votaram em mim, seria o seu representante também. Nós estamos em Caxias do Sul, somos cidadãos da cidade e eu quero o melhor para o nosso município. Contem comigo e estamos à sua disposição. A honra foi toda nossa, muito obrigado. Acabamos de conversar então com o vereador Capitão Ramon Teles, do PL, ele que nos brindou aqui com a sua presença, trazendo suas ideias para o decorrer desta 19ª legislatura, também servindo com uma sequência do De Frente com a Lei, no podcast Caxias Conversa, que tem esse propósito exato de acompanhar o exercício dos mandatos dos vereadores. Como sempre, também reiteramos a todos que continuem acompanhando a nossa programação, tanto pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, quanto pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.